Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa leitura do Livro da Sabedoria, 43º encontro, Sabedoria, capítulo 18, do versículo 20 a 25. Ouçamos nossa leitura. Com Deus não se brinca. Também os justos foram atingidos pela provação da morte. E no deserto foi abatido um grupo numeroso. Mas a ira não durou muito tempo, porque um homem irrepreensível apressou-se em defendê-los, manejando as armas do seu ministério sacerdotal, a oração e o incenso pelos pecados. Ele enfrentou a ira divina e deu fim à desgraça, mostrando que era teu servo. Venceu a ira divina, não com a força do corpo, nem pelo poder das armas. Ele venceu com a palavra, que aplacou aquele que castigava, recordando-lhe as promessas e as alianças feitas com os antepassados. Os mortos tinham caído aos montes, uns sobre os outros. Ele, porém, colocou-se no meio deles, deteve a ira e cortou o caminho dela, para que não atingisse os sobreviventes. Sobre a sua longa veste estava o mundo inteiro. Em 4 fileiras de pedras preciosas estavam escritos os nomes preciosos dos antepassados, e sobre a coroa da cabeça dele estava a tua majestade. Diante disso tudo, o exterminador recuou com medo. A simples experiência da ira já fora suficiente. Versículo 20. Também os justos foram atingidos pela provação da morte. E no deserto foi abatido um grupo numeroso. Mas a ira não durou muito tempo. Neste versículo, vemos o sofrimento infligido ao povo de Israel com a morte no deserto da rebelião de Coré, Datã e Abirã. Livro dos Números, capítulo 17, do versículo 6 a 15. O justo se refere ao povo judeu. Os que morreram no deserto foram 14.700, sem contar os 250 mortos por causa de Coré. Livro dos Números, capítulo 16, versículo 2 e versículo 35, capítulo 17, versículo 14. No livro dos Números, capítulo 17, versículo 11, a cólera vem desligada de Deus. O autor irá aqui não responsabilizar Deus sobre a destruição do povo, onde o executor do castigo foi o exterminador, como nós vamos ver neste texto da Sabedoria, capítulo 18, versículo 25. Assim também os israelitas sofreram a morte devido às provocações no deserto contra Moisés e Arão. Foi um castigo temperado pela misericórdia. Versículo 21. Porque um homem repreensivo apressou-se em defendê-los, manejando as armas de seu ministério sacerdotal, a oração e o incenso pelos pecados. Ele enfrentou a lei divina e deu fim à desgraça, mostrando que era teu servo. Arão, servo de Deus, servo de Javé. O autor do livro da Sabedoria quer amenizar o significado da dura prova sofrida por Israel. E insiste aqui na figura venerável de Arão. Ele é um homem repreensível aos olhos de Javé Deus, Número capítulo 16, versículo 7. Ele era sacerdote do Senhor, mediador entre o povo que ofendeu e o Deus ofendido. Arão, em sua ação litúrgica, exercendo seu ministério sacerdotal, usou o turíbulo com incenso, Números capítulo 17, versículo de 11 a 12, e rezava pelo povo, intercedendo por ele. A oração, bem como o sacrifício de Arão, se tornam eficazes diante da cólera.
Coré e seu partido havia reclamado para si a figura sacerdotal, figura que era reservada aos descendentes de Arão. Número capítulo 16, versículo 3, versículo 9 a 11. Mas eles não foram dignos diante de Deus. Versículo 22. Venceu a ira divina, não com a força do corpo, nem pelo poder das armas. Ele venceu com a palavra que aplacou aquele que castigava, recordando-lhe as promessas e as alianças feitas com os antepassados. O castigo vem personificado na ira divina. Aquele que executa o castigo é o exterminador. Arão, sacerdote, vence a ira divina, o exterminador encarregado pelo castigo, com a palavra, isto é, por meio da oração. O Deus que é fiel à aliança com Israel recorda de seus juramentos dos pactos divinos, fazendo com que a oração de seus sacerdotes se torne potente, que irá mover a misericórdia do coração divino. O recordar faz lembrar a oração de intercessão de Moisés, aqui atribuída a Arão. Recordando a Javé, sua promessa, as súplicas moviam o coração divino que perdoava o povo eleito. Versículo 23. Os mortos tinham caído aos montes, uns sobre os outros. Ele, porém, colocou-se no meio deles, deteve a ira e cortou o caminho da morte, para que não atingisse os sobreviventes. Colocou-se no meio deles. Arão intercedeu por eles, para que os sobreviventes não morressem. A oração de Arão foi poderosa, foi capaz de deter a ira divina, de não exterminar todo o povo. Vemos a força da intercessão sacerdotal. Versículo 24. Sobre a sua longa veste estava o mundo inteiro. Em 4 fileiras de pedras preciosas estavam escritos os nomes gloriosos dos antepassados. E sobre a coroa da cabeça dele estava a tua majestade. A coroa era o diadema. O sacerdote trazia consigo a veste sacerdotal, o peitoral e o diadema. A túnica era uma espécie de microcosmos, o mundo inteiro, diz o versículo, que recordava Deus e sua providência, com todas as criaturas criadas por ele, criaturas que ele ama. O peitoral estava incrustado de 12 pedras preciosas com o nome das 12 tribos de Israel, que recordava as promessas dadas aos patriarcas. Essas estavam em 4 fileiras de pedras preciosas. O diadema, a coroa, era uma insígnia de consagração pessoal de Arão a serviço de Deus, que lhe dava o direito de intercessão diante de Deus. O sacerdote revestido possui as melhores condições para interceder junto do povo, diante de Deus. O personagem aqui, Arão, aparece como um ser messiânico de dimensões cósmicas. O Messias sacerdotal, com característica de rei Messias, e uma auréola divina. Todo sacerdote vestido representa assim o universo, mas leva no coração os nomes das 12 tribos de Israel e na fronte o nome de Deus, no diadema. Nome sagrado, transcendente, Deus único, pessoal e seu poder. Nesses versículos vemos a justificação do poder e da intercessão de Arão. Ao ser revestido das vestes sagradas, se torna o mais querido de Javé Deus. O sacerdócio de Arão vem exercido, então, em nome de todo o universo, pois em sua veste estava todo o mundo, todo o universo criado. Arão exerce a função de sacerdote universal. O poder do sacerdote vem concentrado na apresentação
né, que vem no diadema, com o nome divino, isto é, Javé. Versículo 25. Diante disso tudo, o exterminador recuou com medo. A simples experiência da ira já fora suficiente. A oração, o incenso, a presença do sacerdote revestido de suas vestes no nome divino, aplacam a ira divina, que vem aqui personificada no exterminador. A justiça divina dá passagem à misericórdia. E a prova de morte foi apenas prova da ira divina com seu povo. Deus não está para sempre irado. Este termo, exterminador, encontramos também no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 23. O personagem aqui designado de exterminador faz pensar em Satã, do livro de Jó, capítulo 2, versículo de 1 a 10, ou 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 15. Esta é a nossa leitura. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.